é quando os pais fazem tudo que os filhos querem e compram tudo que os filhos pedem. Muitas vezes nessa tendência, nessa questão de demonstrar afeto, de querer criar conexão com a criança, de querer ser próximo da criança, a gente acaba exagerando em fazer todas as coisas que as crianças querem, em realizar todos os desejos das crianças. Porque existe uma diferença muito grande naquilo que a criança quer e naquilo que a criança precisa. E eu vivo falando disso, né? Que existe diferença no que a criança de fato quer, no que ela está pedindo, e naquilo que a criança precisa. Só que essas coisas que a criança quer e as coisas que a criança precisa, às vezes se misturam e fica uma coisa meio abstrata, difícil de você separar, difícil de você perceber, e aí a gente comete os excessos. Nós precisamos, enquanto pais, enquanto mães, atender aquilo que as crianças precisam, porque afinal, elas precisam. Mas a gente não pode atender tudo que as crianças querem. E como é que a gente separa isso? Como é que eu sei o que meu filho quer do que o que meu filho de fato precisa? É aí que está o pulo do gato, e isso é difícil de fazer, é difícil de analisar a demanda da criança e entender, tá, isso aqui é uma coisa que a criança de fato quer ou isso aqui é uma coisa que de fato a criança precisa? Porque se a gente cai nessa tentação de atender tudo que a criança quer, a gente vai começar a mimar os nossos filhos. E no momento em que a gente começa a mimar os nossos filhos, a gente começa a super proteger a criança, fora todo o prejuízo que a gente vai ter na educação, porque criança mimada costuma ser uma criança desobediente. Tá? Então, existe aí uma linha bem tênue que é fácil de você se confundir, que é fácil de atropelar. Eu já tenho um vídeo em que eu falo especificamente sobre crianças mimadas, sobre a diferença da educação sem travas para a educação que mima, né? Que é permissiva e que acaba mimando a criança. Então, eu tenho um vídeo inteiro sobre isso. Mas, na hora de educar, a gente precisa prestar muita atenção para a gente atender aquilo que as crianças querem, mas não cair na tentação de ficar fazendo tudo que... Aliás, para a gente atender tudo que as crianças precisam, mas não cair na tentação de ficar realizando tudo que as crianças querem, comprando tudo que as crianças querem, porque senão a gente vai mimar. E esse é um dos pontos que os pais superprotetores fazem. Essa é uma das coisas que os pais superprotetores fazem. E quer ver outro perigo? Muitas vezes os pais fazem tudo que a criança quer ou compram tudo que a criança quer, numa tentativa de reparar, de retaliar a falta que esses pais fazem na vida da criança. Então, às vezes, a mãe briga com a criança, por qualquer motivo que seja, a mãe tem ali um desentendimento com a criança, grita com a criança, briga com a criança e ela se sente culpada. E por ela se sentir culpada, ela começa a mimar a criança, fazer tudo que a criança quer, comprar o que a criança pediu, porque vem do sentimento de culpa. Às vezes você precisa sair para trabalhar e o seu filho fala, mamãe, fica comigo em casa, papai, fica comigo em casa. Aí você se sente culpado e aí você volta do trabalho com um presente para a criança. Não tem nenhum problema em dar presente para os filhos, tá? Nenhum problema. A questão é que a gente precisa analisar o que tem por trás desse presente, qual é a motivação desse presente, tá entendendo? Porque senão a gente vai cair nesse limbo de começar a mimar a criança, de fazer tudo que a criança quer, e aí a gente começa a entrar num fluxo, a gente começa a entrar num ciclo de superproteção muito grande e uma vez que entra é difícil de quebrar, então tem que prestar bastante atenção nisso. Você não pode deixar a culpa falar mais alto do que você para você acabar mimando demais essa criança, ou a sua ausência falar mais alto para você acabar mimando demais essa criança, ou a sua vontade de criar conexão com o seu filho, de fazer com que ele não fique traumatizado, falar mais alto do que a educação que precisa vir em primeiro lugar e você acabar mimando demais essa criança. Então esse é o primeiro sintoma, por assim dizer. Uma característica que os pais superprotetores têm é exatamente essa, eles fazem tudo que os filhos querem, eles acabam mimando demais a criança. Então essa foi a primeira característica que eu listei e para falar desse assunto, né, de mimar as crianças, eu tenho um vídeo inteirinho sobre isso, não dá para eu detalhar tudo aqui na live, senão eu não consigo falar tudo que eu separei para vocês, mas tem um vídeo inteirinho que eu falo sobre comportamentos que não são legais, que vão acabar mimando a criança. Eu explico direitinho essa questão do que é desejo e do que é necessidade, né? Como separar isso. Então eu tenho um vídeo bem completinho a respeito disso que tá disponível aqui no YouTube, tá?